Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, esse vídeo aqui a gente vai tratar assuntos relacionados a caixas acústicas, em particular a caixa W-Horn. Você que tem dúvidas na construção de sua caixa, você vai adquirir dicas aqui no decorrer desse vídeo, que vão ser dicas fundamentais. Mas tem dicas que vai ser ditas aqui, que você pode aplicar em outras caixas acústicas. Então, se você tem interesse nesse assunto, nos faça companhia aí no decorrer do vídeo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui com boa parte dessas dúvidas todas esclarecidas. Então, galera, já vou deixando de conversa. Eu vou tentar aqui passar dois exemplos práticos para vocês. Exemplos que vão fazer vocês entenderem com uma maior facilidade. Eu acredito que já é do conhecimento de muitos aí dos inscritos, já passaram por esses dois exemplos que eu vou passar aqui. Por exemplo, o primeiro exemplo que eu tenho é você estar na frente de um sistema aonde a caixa tem um alto-falante frontal, a gente tem o som saindo nessa direção aqui e o ouvinte que está na frente dela tem um resultado acústico proporcional à caixa. Mas se você vem para aqui, atrás da caixa, você nota que dá mais som, o grave é mais encorpado. Se você vir para a lateral, o grave também é mais encorpado. Esse é um dos exemplos que eu acredito que boa parte de vocês aí já conseguiram observar, até mesmo dentro de um carro. Quando o carro está tocando, você vai para uma determinada parte, você nota que aquela região é mais preenchida de grave. Vamos lá. Um outro segundo exemplo é você ter um sistema, acredito que alguns de vocês já fizeram esse teste. Você tem, digamos, uma parede aqui e você pega uma determinada caixa acústica e coloca ela virada para a parede. O resultado que você tem nesse som aqui é bem maior do que a caixa tá frontal para você. Então você nota que como que se essa parede amplificasse toda essa faixa de áudio. Então vem um som mais forte. Acredito que por pegar o som que fica nessa parte traseira do falante e também pela amplificação da própria parede. Agora, o que acontece? O que faz da caixa W-Horn, digamos, o que ela tem em comum com esses dois exemplos aqui? Vocês vão entender basicamente agora, pessoal. Vejam só, digamos que eu tenho nosso falante dentro da caixa selada, que é a primeira caixa da W-Horn aqui, e está sendo uma caixa selada. Já a gente vai entrar os assuntos relacionados aos dutos. E eu tenho uma outra caixa por fora, amplificando todo esse sinal dessa caixa interna. Então, galera, é como se eu tivesse duas caixas amplificando esse sinal de áudio gerado no alto-falante. Dessa forma, o ouvinte que está aqui, ele recebe tanto o som que é gerado acusticamente com essa caixa selada aqui, onde está o alto-falante, e também o som que é projetado através dessas aberturas das caixas. Agora é interessante a gente notar aqui, essas aberturas, pessoal, da caixa, não é à toa não. Elas dão uma característica do grave. Ela é como se fosse uma corneta, como o exemplo das caixas de médio que vocês estão vendo aí. Então, ela funciona para o grave como se fosse a corneta do médio. Essa seria a corneta do grave. Então, quanto maior essa abertura aqui dessa boca e mais profunda, vai dar uma característica específica para o grave. Então, você vai ter, quanto maior a abertura, maior a largura, um som mais encorpado. Quanto maior a profundidade, é como se aumentasse mais a distância onde esse grave vai alcançar. Agora vamos partir para outra questão aqui. Muitas das pessoas já viram um projeto, qual vou deixar aí na descrição, vocês estão vendo aqui na foto, a da caixa que foi projetada pela Selenium. Essa caixa da Selenium, pessoal, ela usa duto. Qual é a diferença do duto, por que usar duto e por que não usar duto? Eu, particularmente, eu prefiro sem o duto, pessoal. Pelo seguinte motivo. Eu acredito ter um melhor controle de cone. O conjunto móvel do alto-falante trabalha com melhor controle. É como se você pegasse uma seringa, tampasse a frente da seringa e apertasse, ela automaticamente vai voltar para a posição original que ela estava. Então você precisa aplicar mais potência para mover o cone do alto-falante
digamos, com maior intensidade. Se ela tiver duto, esse conjunto móvel aqui do alto-falante, que é o cone dele, ele move com mais facilidade. Qual é a vantagem do duto? A troca térmica, porque no caso do duto, como ele fica dentro dessa caixa selada, o alto-falante está impossibilitado de fazer essa troca térmica, a não ser pela parte do papel. Então você ajuda nessa troca térmica e dá um reforçador em determinadas regiões de frequência. Mas é bom a gente salientar uma coisa, pessoal. O duto, se não for muito bem projetado, muito bem calculado, ele mais atrapalha do que ajuda. Então, eu particularmente, tanto em caixas de médio grave, quanto em caixas para subgrave, eu opto por caixas não dutadas. Eu sei que existe muita gente que usa dutada, não tem problema nenhum. Eu entendo quais são as aplicações e o porquê do duto. Mas eu particularmente, eu sinto insatisfeito com a caixa não dutada. Então, qual é a outra questão aqui que as pessoas têm muita dúvida relacionada a essa caixa aqui? Ela sem o duto. Diz, não esquenta? Ela vai esquentar. Naturalmente, o alto-falante em uso extremo, ele vai esquentar. Mas eu não vejo problema quanto à questão da troca térmica. Pelos alto-falantes que a gente tem hoje em dia no mercado, são alto-falantes extremamente potentes. Eu não acredito num aquecimento que vai causar um dano ao ponto de um alto-falante, vamos dizer, por exemplo, perder um rendimento e tudo mais. Eu já testei em muitos eventos a caixa não dutada. O que a gente observa? Esquenta, mas está sendo aplicado muita potência. Mas ela com duto também esquenta. Aí você diz, mas tem a troca térmica. Tem a troca térmica, mas não evita de queimar. Você nunca viu, por exemplo, caixas com duto queima o alto-falante? Queima também. Então, desde que você não exceda a potência, você não tem problema com essa questão de aquecimento. O duto ajuda sim, rende mais grave, rende, mas eu particularmente eu não gosto. Por essa questão de aquecimento, vocês podem ficar sem medo. Agora vamos outra questão aqui, que às vezes que é bem pertinente sobre essas questões das caixas W Horn. Tem caixas, galera, que eu acredito que é como se fosse, na realidade, uma W Horn reduzida. Eu vou dar um exemplo. A caixa Euclides, como vocês estão vendo aí. Eu acredito que no caso da caixa Euclides, por exemplo, é como se fosse uma W Horn reduzida, como vocês conseguem ver na imagem. Essa W Horn, eles fizeram por quê? Porque é um jeito de acoplar muita caixa em um pequeno sistema. Qual é o problema da caixa W Horn? O seu tamanho e o peso, galera. Eu particularmente, se você não tem problema com a questão do tamanho, se você não tem problema com a questão do peso, eu acredito que você não vai encontrar caixas assim com maior rendimento do que essa W Horn, não. Sinceramente, eu já testei alguns modelos eu estou deixando aí para vocês verem, e eu acredito que desses modelos, não tem o mesmo rendimento que a W Horn. Sinceramente, o que a gente vê na prática é esse. Por esse simples motivo da caixa W Horn ser duas caixas em uma caixa só. Então ele amplifica muito mais o som desse falante, dessa forma. Outra coisa que eu acho super interessante nessas caixas é o fato dela proteger bem o alto-falante. Então você não fica com acesso nenhum em contato com o alto-falante. Outra questão que foi acrescentada nessa caixa foi a parte da tampa traseira, que antigamente, como vocês podem ver aqui no projeto da Selenium, essa caixa que foi projetada pela Selenium, ela tem abre pela frente. Ao abrir pela frente, você fica muito desconfortável, você, digamos assim, você fazer a manutenção dessa caixa ela abrindo pela frente. O falante, o imã atrapalha, então tem uma série de coisas que deixa com que se fosse mais trabalhoso e muito você fazer a reposição ou até mesmo uma revisão desses falantes nessa caixa. Mas ela abrindo pelo fundo, você tem toda uma facilidade, porque imagine se ela for colocada no corredor de um trio, todo
aquele corredor, você tem acesso pelo fundo dos graves para você estar fazendo a troca ou a revisão dos alto-falantes. Então, ajuda muito nessa questão da caixa aqui. A Selênio, quando fez essa caixa, qual é a diferença do projeto que a Selênio fez para a 1505 e a 1805? Galera, uma mudançazinha aqui, outra ali, muito pouca coisa, podem ter certeza que foi mudada, muito pouca coisa mesmo. Porque na realidade, essa caixa aqui, você faz algumas alterações nessa câmera aqui para alterar a litragem, de acordo com o seu falante. Essa daqui reflete o que está sendo gerado nessa. Então, é uma caixa que na realidade você não tem como... não tem muito o que mudar. É uma caixa que automaticamente ela já lhe proporciona esse maior desempenho naturalmente. Então, eu sei, particularmente aqui, que não existe caixas universais. Mas, sinceramente, essa caixa, ela se adequa a boa parte desses alto-falantes que a gente tem atualmente no nosso mercado. Então, é uma caixa que vai se adequar muito bem a essa gama de falante. JBL, o 1100, o 3000, que é o 1500, os da Aeros, o Vulcano, que é da JBL também, o Shiva... Uma série de falantes, galera. Vocês podem ficar sem medo, com certeza. Alguns dos meus inscritos já perguntaram se ficava bom em tal falante. Pode ter certeza, faça essa caixa que você não vai se arrepender de maneira nenhuma. Eu acredito que, falando assim, vocês entendendo os exemplos básicos, fazem com que você tenha mais confiança. Mas, galera, eu sempre passei por algumas dificuldades nessa questão. Para chegar a resultados assim, foi necessário fazer testes, e mais testes, e mais testes. E dentro desses testes, se for para você esperar, digamos assim, às vezes vender um sistema que você já tem para fazer outro sistema, é muito difícil. Então, se você tem um sistema grande, você pode fazer apenas uma para você fazer o teste, comparar junto com outra que você tem no seu sistema, e você vai ver o rendimento excepcional dessa caixa. E daí por diante você faz todas as outras caixas do seu sistema já com o seu protótipo já aprovado, testado. Então, tem dicas aqui que eu disse a vocês no começo do vídeo que se aplicam em todas as caixas. Quais seria? Por exemplo, vedação, galera. Numa caixa dessa, qualquer furinho, por mais que seja um furinho de um parafuso, de um pequeno parafuso, de um pequeno prego, incomoda. Então você tem que estar calafetando toda essa caixa. Dentro dessa câmara selada não pode vazar nada. Até mesmo com duto, se tiver o duto aqui, você não pode deixar outro lugar saindo ar de maneira nenhuma. E essa caixa externa também. Nenhuma delas, galera, pode ter nenhuma abertura, porque qualquer aberturazinha, por mínimo que seja, isso atrapalha no rendimento. Digamos que não vai perder, mas fica aquele som desconfortável. Não sei se bem seria o termo esse, mas fica aquele som como se fosse uma coisinha vazando. Então, uma caixa dessa não pode ser feita com prego e nem deixar ela sem calafetar todinha. Essa caixa você vai construir ela toda no parafuso, toda parafusada. Aqui todas as junções, essas madeiras são tudo parafusadas e bem colada, bem vedada. Pode ter certeza, você vai colocar o alto-falante aí, você vai se surpreender com o resultado dela. Então, galera, eu vou ver se eu consigo deixar alguma forma de vocês baixarem algum esquema. Mas por acaso vocês tiverem dificuldade com alguma coisa, coloca nos comentários aí. Vou deixar meu número na descrição do vídeo, porque vocês podem entrar em contato lá pelo WhatsApp e a gente trocar uma melhor informação por lá e vocês tirar as dúvidas mais à vontade. Mas repito, se ficou alguma dúvida aí que a gente possa colocar nos comentários, é bom porque ajuda a tirar a dúvida de outras pessoas aí também do outro lado. Então, galera, espero de alguma forma ter ajudado com esse vídeo aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa esse like, ajuda demais. A gente tá aqui, o canal, repito outra vez, o canal não é nada sem vocês aí do outro lado. De qualquer forma, espero estar ajudando aqui com esse conteúdo. Se gostou, deixa esse like, compartilha. Se por acaso você está assistindo esse vídeo aqui e ainda não é inscrito, acompanha aí nosso canal. Clique nesse botão vermelho aqui, no sininho, para não perder nenhum dos vídeos. Não perca tempo e faça parte da nossa família das gambiarras aí. Galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!